Você já pensou por que uma pessoa se atrai pela outra? A busca por aquele parceiro perfeito, o Romeu para toda a Julieta. Assim, nessa linha, a curiosidade por outras espécies e sua busca por um parceiro é extremamente interessante. E vamos abordar isso nesse vídeo usando como exemplo o pavão. Mas a grande questão é, o que torna o pavão atrativo? Através da observação da quantidade de ocelos, que são aqueles olhos que vemos no topo da fileira de penas dos pavões, as pavoas conseguem avaliar se determinado pavão é um bom partido ou não para acasalamento, geneticamente falando. Os mais bem dotados em números de ocelos, tamanho e coloração da cauda tendem a ter filhotes com melhores genes, proporcionando um melhor desenvolvimento e chance de sobrevivência. Assim, as pavoas buscam os melhores pavões para acasalar e até colocam mais ovos para eles. Para conseguir fazer essa avaliação, as pavoas necessitam de uma boa acuidade visual. Vamos entender melhor como funciona a visão dos pavões? A visão das aves é muito semelhante à dos mamíferos, porém possui algumas particularidades, o que lhes permite ter melhor acuidade visual que os humanos em até 8 vezes mais. A retina do pavão possui 5 tipos diferentes de retinol, pigmento visual baseado em 7 diferentes tipos de células receptoras. Através de estudos de microespectrofotometria em pavões, foi observado que há fotorreceptores para comprimentos de ondas médios, que captam a cor verde, comprimentos de ondas curtos, que captam a cor azul, um tipo de fotorreceptor que capta a cor amarelo-dourado e um quarto e último que apresenta maior sensibilidade a comprimentos de ondas longos e captam a cor vermelha. Aves diurnas, como o pavão, conseguem receber também a luz ultravioleta, devido à presença de cones em sua retina que são sensíveis a essa luz. Ao observarmos um pavão macho, notamos que a plumagem de sua cauda é predominantemente azul e verde. E isso pode explicar por que na evolução histórica não houve necessidade do desenvolvimento da visão de diversificados espectros de cor, fazendo com que a própria percepção das cores já existentes na espécie fosse suficiente para a análise da atratividade sexual. A visão das cores possui importância não só para vertebrados, mas também para invertebrados, principalmente a visão ultravioleta, altamente ligada à atração sexual. Ainda há muito o que se descobrir acerca da base neuronal envolvida no comportamento sexual do pavão, mas podemos ter ideia com base nas informações que a ciência já descobriu em pesquisas com aves em relação aos sistemas reprodutor e endócrino. Diversos fatores influenciam na reprodução e no comportamento sexual das aves. Os principais hormônios sexuais e não sexuais envolvidos na reprodução das aves são a prolactina e o hormônio luteinizante, que são secretados por fotoindução. E isso nos mostra a importância do fator ambiente, pois a luz natural do dia é um fator imprescindível para a ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal, envolvido no processo reprodutivo. Esse eixo é responsável por determinar as atividades de reprodução das aves, identificando os chamados fotoperíodos. Através da detecção da luz do ambiente por fotorreceptores extraretinais localizados no hipotálamo basal, ao perceber a luz possui um mecanismo para promover a transdução e um estímulo endócrino, o qual secreta hormônios que liberam gonadotrofinas. Estes são o primeiro e segundo estágios fisiológicos do ciclo reprodutivo das aves, chamados de sensibilidade e estimulação. O terceiro e último estágio, chamado de refratário, é no qual as aves já não são afetadas pelos estímulos ambientais, produzindo um colapso gonadal e inibindo o comportamento reprodutivo. Esse processo estabelece os ciclos sexuais anuais das aves, como se fosse um relógio, avisando para ele que aquele é o melhor momento para a reprodução. E ainda sobre a parte hormonal, sabe-se que a estimulação fotoperiódica das aves também é responsável pela secreção dos esteroides naturais, tais como a testosterona, progesterona e o estrógeno, sendo esses esteroides os que mais influenciam as questões comportamentais sexuais dos machos e das fêmeas. Você já ouviu falar do princípio do handicap? A teoria da seleção sexual de Darwin é uma das primeiras propostas que tentam buscar uma resposta para a existência de traços que não apresentam finalidade funcional em relação à sobrevivência. Esses traços seriam características que não estão relacionadas com predação ou defesa, mas são vantagens na hora de conseguir um parceiro. A teoria da seleção natural tem como complemento a seleção sexual, que pode explicar toda a complexidade da evolução. Mais tarde, o biólogo Zahavi propôs o princípio do handicap, que em resumo fala que se o macho é capaz de sobreviver até a fase reprodutiva com uma característica custosa, é uma prova para a fêmea de sua boa condição. Para Zahavi, a sinalização honesta é um pré-requisito. Assim, a cauda do pavão é um ornamento chamativo, que mostra toda a sua força e destreza. Zahavi propôs que essa característica secundária seria uma deficiência, termo que foi esclarecido pelo mesmo posteriormente, assumindo que esses sinais são caros e desperdiçadores, evoluindo porque o desperdício impõe honestidade.
Assim, o princípio do handicap tem sido bastante criticado por ir em direção contrária ao darwinismo, favorecendo o desperdício e não a eficiência. Apesar do princípio da desvantagem possuir argumentos contraditórios e circulares, foi de grande importância na evolução de outras teorias, mas atualmente é visto como um impedimento ao progresso. Apesar dos seres humanos serem animais mais complexos, ainda assim podemos buscar características e comportamentos que podem ser analisados da mesma maneira que analisamos as penas chamativas do pavão. Da mesma forma que a cauda do pavão torna atrativo, o que torna um homem atrativo são os altos sinais de masculinidade, como o músculo e a voz grave, que indicam os níveis de testosterona. Ambos enviam a mensagem de que o indivíduo tem saúde para arcar com suas características e bons genes. Mas no caso de relações mais monogâmicas, são outras características que podem chamar mais atenção, como o nível de status social e toda a sua ostentação. Esse outro lado mostra a chance de sobrevivência da prole, uma vez que há recursos para que o indivíduo não passe necessidades. Na maioria das espécies, as características e comportamentos mais extravagantes costumam aparecer nos machos, uma vez que as fêmeas tendem a investir mais material genético e esforço na criação dos descendentes, ficando assim para o macho a tarefa do cortejo e atração da fêmea.